Olá a todos, bem-vindos a mais uma live Conversando na Janela com Lá Lobato. Inicialmente era Conversando na Janela em tempos de quarentena, mas eu resolvi que essas lives vão continuar por um tempo ainda. Enquanto tiver audiência, vai ter live. Nem tem a ver mais com a pandemia, porque a gente nem sabe quanto tempo isso vai durar mesmo. Então, é Conversando na Janela com Lá Lobato. Hoje eu estou aqui numa live super especial com duas pessoas incríveis, né? Uma delas é minha mãe, então não é assim, seria até estranho se eu não falasse que é uma pessoa incrível. E a outra é a Mariana Candal, que ela é colunista do meu blog. E é uma mãe que eu acho que vale a pena colocar para conversar com minha mãe, até pelas diferenças de gerações, pelas diferenças de tipos de surdez, mas também porque são duas pessoas que eu acho que quando elas conversam fica tão agradável a conversa delas, que eu acho que vai valer a pena colocar para vocês assistirem, conversarem, porem as dúvidas. Certamente uma das duas vai ter uma resposta, ou não, né? A gente nunca sabe. Tem ou não, né? Então, meninas, eu vou começar a pedir para você se apresentar. A mãe, depois a Mariana se apresenta. A mãe sou eu. Eu sou a Eliane Lobato, sou uma carioca que mora em São Paulo. E sou mãe aqui dessa pessoa, tá certo? Ela se apresentou, exatamente. Nós aqui em dupla. E você? Eu sou a Mariana Candal, sou mãe da Joana, a Joaninha de C, né? E moro no Rio e estamos nesse caminho há um pouco menos de tempo, só 9 anos. Você mora no Rio, você é carioca também, não é isso? Sou carioca também. Porque Sou a carioca Lara, eu também. não sei se ela já é meio paulista, mas eu continuo carioca. Eu não sou paulista, eu moro aqui desde os 6 anos. Nem tem como eu gostar carioca, eu nem conheço o Rio de Janeiro. Eu acho que é uma paulista de alma carioca. Ela tá em negação, porque o Rio tá numa fase meio ruim, mas ela tem uma alma carioca, sim. Então, o Rumo tem um amigo que ele fala que eu sou a carioca mais falsa do universo, porque eu falo bolacha, não biscoito. Desculpa, eu vou pedir que é bolacha, gente. Não dá. Eu vou pedir bolacha. Eu ia pra escola, falava biscoito, me corrigiam. A gente chegou uma hora que eu falei, é bolacha mesmo. Mas... Um dia a gente salva a sua alma. Tranquila. Isso não é um problema. Então, o que vocês duas têm em comum, além de serem pessoas maravilhosas? Serem mulheres incríveis e pessoas extremamente dedicadas aos filhos que têm. Até minha mãe tem até uma prima que fala, nossa, você é muito dedicada às suas filhas, e é mesmo porque nós somos muito próximos da minha mãe, tanto eu quanto a minha irmã. E tanto o Miguel quanto a Joana são muito próximos de você, dá para notar isso. Vocês têm em comum uma surdez inesperada na vida de vocês. Então, mãe, eu vou pedir para você contar como que foi quando a surdez surgiu na sua vida. Sem chorar, pronto. Isso é o mais difícil, né? Mas vamos lá. A surdez surgiu de repente. Então, tudo que surge de repente impacta. Mas passado aquele momento de susto, a gente vai se adaptando ao que é possível, né? Então, a minha diferença para a Mariana é que realmente eu tinha uma filha que já era oralizada, né? Você tá vendo? Ela já era oralizada. Então, o que era importante? É que ela não perdesse essa oralização, tá certo? Então, toda a nossa energia se voltou para isso, né? E aí foi o que a gente procurou sempre manter. Não foi muito fácil no início, não, viu? Não foi muito fácil se adaptar com tudo, mas com boa vontade a gente vai indo, né? Acho que para uma mãe sempre é uma coisa, pelo menos falo por mim, a gente quer sempre tudo de bom para os filhos da gente. A gente não quer nada que provoque uma transformação no percurso, né? E que você tenha que se adaptar e que de repente fuja ao seu controle. Se depender de mãe, filho está sempre só com coisas boas pela frente. Agora, uma coisa que é um exercício sempre para uma mãe, principalmente foi bastante para mim, é que faz parte da sua evolução e faz parte da evolução do seu filho. Quando acontece uma situação qualquer que tira você dos trilhos habituais, é porque você, de uma certa forma, vai evoluir através daquilo ali. Então não tem como sair fora, tem como realmente encarar. E como é que foi para você?
Que de repente um bebê, né? Assim, a gente quando planeja, engravida, está sonhando com um filho, a gente espera que tudo venha perfeitinho, né? Dentro do que ensinaram pra gente que era perfeitinho. Só que a verdade é que ninguém sabe o que vai receber, né? Eu não sou a única, mas a gente recebe o que tem que receber. E aí eu lembro que eu tive uns 20 dias aí, que foi entre a primeira sinalização de diagnóstico, que foi com 3 dias, que foi o teste da orelhinha dentro da maternidade ainda, e o resultado do teste genético, né? Então, esses 20 dias aí, que eu não sabia ainda direito, que aí a gente teve outro teste da orelhinha, outro, o Bera, e tudo aquilo para confirmar, conforme as confirmações foram andando, eu tive aquele momento total, tive a negação, que foram os primeiros diazinhos, tive uma depressãozinha, né, porque não parava de chorar, porque cada médico que eu ia que falava surdez bilateral profunda, eu chorava muito. E tive aquele momento do por que comigo? Né? E eu contei essa história naquela palestra que a gente fez nos 10 anos do DNO, né, Lac? Que o que me sacudiu foi a minha madrasta. Que uma vez eu estava chorando muito com ela no telefone e ela falou, e eu falei isso, mas por que isso aconteceu comigo? E ela falou, minha filha, por que não com você? E aí eu comecei a me dar conta que eu precisava, assim, tinha que ser aquilo, que a gente ia passar por aquilo, e que aquilo deveria ter uma razão, e vamos focar no positivo, né? E aí eu acho que foi o grande, acho que a virada do jogo de transformar aquela dor absurda, de fazer ela começar a diminuir e fazer a gente tomar ciência da situação e ter foco para onde vai, né? Vamos conseguir, a gente vai. Então eu acho que foi, assim, um aprendizado que aquele negócio, a vida estava nos trilhos, estava tudo bonitinho, família de margarina. Exatamente. Quer dizer, mas precisou de um sacode. Mas eu sei, e eu falo isso para muitas mães, no meu balanço geral, me trouxe muito mais coisa positiva do que negativa. Já tenho uma pergunta para vocês duas, que eu acho bem bacana a gente, antes de contar em detalhes a história de vocês. Até esse momento que a surdez chegou na vida de vocês, o que vocês sabiam sobre surdos? Eu? Nada. Para não dizer que nada, eu sabia que a minha mãe, no Rio de Janeiro, ela comprava goiabada do Instituto do Sul, que ela é em Laranjeiras. Isso. E a minha mãe ainda dizia assim, minha filha, dia que vem a goiabada do surdo mudo. Porque era uma coisa meio louca, a ideia é surdo, é mudo, acabou, filho. Então, isso é errado, mas não pode falar esse termo. Pois é, então, veja bem. Mas era assim mesmo. Que a gente conhecia até ali, era isso. Perguntou que ideia você tinha? Eu só tinha essa. Porque, olha, para não dizer, teve um senhor na minha família que ficou surdo aos 90 anos. Mas não uma surdez profunda. Ele teve uma leve surdez aos 90 anos. Então, é uma coisa até natural, não é não? Então, não tinha ideia. Você tinha? Não, assim, eu tinha muito pouco contato com surdez, tive muito pouco contato. Eu não tinha mais essa ideia de surdo-mudo, porque uma vez eu trabalhava no Detran, trabalhava, inclusive, junto com o Bruno também conheceu, e aí um dia botaram uma turma nova de historiadores para treinar, eu fui dar o treinamento, e aí um menino bateu no meu ombro e falou, fala virado para mim, porque eu sou surdo. E eu levei um choque, e eu fiquei possessa, né? Eu fui para a chefia e falei assim, olha só, eu fiquei constrangida, porque eu não sabia como atender. Eu falei, e ninguém avisou antes para eu me preparar para poder atender.
Porque eu podia ter prestado atenção desde o início para falar virado para ele. Ele é super bem, ele era muito bem oralizado, ele tinha perdido com 7, 8 anos por meningite. E aí a gente trabalhou junto, acho que uns 2 anos. E aí aprendi com ele, assim, ele ensinava algumas coisas, ele ensinava só besteira, né? Tínhamos 20 anos de idade, então a gente só aprendia os palavrões, só aprendia as bobagens. E aí a gente saiu uma vez para dançar e ele explicou para mim como é que ele dançava pela vibração. Então eu lembro muito disso. E lembro uma vez que eu estava passando e ele falou assim para a pessoa da vistoria assim: Senhor, buzina, por favor. Aí eu olhei, chamei ele e falei: Marquinhos, olha só. Você é surdo. Para que você está pedindo a buzina? Aí ele falou: vem cá. E aí ele botou a minha mão no capô e quando a pessoa buzinava, o capô tremia. Uhum. E foi como eu fui entendendo um pouquinho. E perdi contato com ele. Eu reencontrei ele quando eu fui no primeiro encontro com a Joana de AASE, aqui do Rio. E aí eu reencontrei ele. Sim. É interessante porque a gente na vida não se imagina que a gente está exposto a tudo, né? Pode acontecer tudo, mas a gente não imagina isso. A gente vive num quadradinho assim. Uma bolha. É uma bolha. A gente não tem pouca informação a respeito, né? A gente tem pouca informação a respeito da surdez, a gente tem pouca informação de qualquer deficiência e a gente não acredita que vai bater na porta. E é uma coisa interessante isso que você falou, de como eu não me preparei, né? Parece que a gente tem que fazer um curso para lidar com aquilo que faz parte da vida. Mas a minha agonia, assim, eu fui pega tão de surpresa e eu achava que assim, e ao mesmo tempo eu estava preocupada dele não entender. Eu tentei assim, acho que não conseguia. Foi um primeiro contato meio desastroso. Depois a gente brincou porque a gente ficou amigo, a gente conversava muito. Ele sempre foi uma pessoa muito muito aberta também com deficiência. Bem resolvido, era universitário, depois ele virou professor, então um cara muito inteligente, mas a minha primeira reação com aquilo foi de susto, foi de quase pânico, né? Porque eu não sei lidar com isso, né? Eu acho que você podia contar pra gente, mãe, porque todo mundo conhece aquela história da menininha que um dia acordou. A história tá aqui, peraí. Vou até mostrar para vocês. Todo mundo conhece essa história fortíssima aqui. Ela vai botar um capítulo específico. Para quem não tem o livro dela lá, que todo mundo conhece assim. A história é assim, um dia. Por isso ela estranhou quando acordou de manhã e não conseguiu ouvir nem sua mãe nem sua irmã. Achou que estava sonhando, talvez estivesse dormindo. Mas sua mãe tocou o seu ombro. Lá, você não está ouvindo. Para quem não sabe, essa cena aqui, essa especificamente, é exatamente o que aconteceu comigo. E aí você podia contar como que foi para você na versão da mãe, que tocou o ombro, viu que a filha não estava ouvindo. Na verdade, eu ouvi ela me chamar. Eu estava no banheiro e ela me chamou e eu falei, tô indo. E ela começou chamando, eu falei, já vou. E aí, na terceira vez, eu falei, tem uma coisa errada. Ela não está conseguindo me escutar. Mas até então ela não está conseguindo me escutar porque ela não está prestando atenção, né? E aí eu saí e fui até a sala, ela estava em frente à janela, e aí eu fui falando, Lakshmi, eu tô quarto, janela, não lembro. Era a janela, você estava lá. E aí eu tô aqui. E aí eu vi que ela não estava ouvindo, eu peguei ela no ombro e virei ela de frente para mim. Não, que eu virei ela de frente, aí caiu minha ficha. Ela não está ouvindo absolutamente nada. E aí foi uma sensação que eu não sei nem descrever. Eu acho que eu não encontraria uma palavra que descrevesse aquele momento. Porque, do jeito que ela estava assustadíssima, e eu estava assustadíssima junto com ela. Tá certo? Então, para mim, foi realmente um negócio bastante complicado. Naquela hora, né? Tipo assim, e agora, né?
E agora eu faço o quê? E agora eu fui com ela para o pronto-socorro. Não foi no mesmo dia que a gente foi. Você não lembra, mas foi. E eu fui com ela para o socorro e cheguei lá e o médico também não sabia. Ele falou, não, fica calma, daqui a pouco ela escuta. Porque ainda tinha isso. Quando ela ficou surda, tinha muita falta de informação a respeito desse assunto. Entendeu? Então era uma coisa assim, imagina, daqui a pouco, inclusive porque ela só não estava escutando, mas ela estava normal, falante, né? Então, não tinha nenhum outro sintoma que tivesse alguma coisa grave. Ela está mal, ela está isso, ela está aquilo. Não. Então, calma, daqui a pouco ela está ouvindo, vai dar um remédio, daqui a pouco passa. Pois é, se daqui a pouco passa, nós fomos em 18 otorrinos. Até que um te falou, olha, não vai passar não. Aí é o susto 2. Primeiro você está no susto 1, aí você está aqui o susto 2. E agora cai a realidade de que não vai ouvir mais. Que até então, mesmo não ouvindo, a gente tinha esperança que alguma hora ouvisse. Né? E aí, quando, olha, nós não vai ouvir mais. E, bom, nessa altura ela fazia leitura labial, porque ela fez quase que imediatamente. E ela leu. Que ela não ia ouvir mais. Não, eu ouvi sim, 23 anos e uns meses depois. Graças a Deus. Eu achava que alguma hora, olha, sinceramente, eu achava que eu sentia que alguma hora, por alguma razão, ela ia ouvir. E eu me lembro que as pessoas me falavam, de onde você tirou isso? Eu falei, não sei, talvez uma tecnologia, talvez alguma coisa que evolua, talvez ela acorde e escute do mesmo jeito que ela acordou e não escutou. Eu não sei como que vai ser, eu sei que alguma hora alguma coisa vai ajudá-la a ouvir. Eu não sei, eu tinha isso, assim, essa sensação. Isso não me deixava ficar triste, inclusive acho que a minha relação com Deus ficou abalada. Você teve isso, porque como eu tenho uma coisa... Eu tenho uma filosofia de vida que eu escolhi e essa filosofia me deu um suporte enorme, porque essa filosofia me disse, olha, calma. E, aliás, essa menina foi discutir comigo isso uma vez. Ela me chamou a atenção, porque a minha relação com Deus ficou muito abalada. Eu falei, como que Deus faz isso? Sabe? Uma criança alegre, feliz, todo mundo que dizia para mim, se um dia eu tiver um filho, eu quero ter um filho igual a Lakshmi. Todo mundo dizia isso para mim. E aquele filho que todo mundo queria ter, de repente, acontece, sabe, uma situação dessa. Então, eu não entendia isso. Aí, essa pessoa, ela um dia foi conversar comigo. Eu estava trabalhando e ela foi lá, bateu na porta e ela foi conversar comigo. Ela falou, você está no intervalo? Eu falei, estou. Você tinha... Foi logo assim, foi 6 meses depois, 4 meses depois do que aconteceu. Você tinha 10, não é isso? Aí ela falou para mim, escuta aqui. Você não estuda, eu vou falar agora o meu trabalho, você não estuda karma? Eu falei, sim. Ela falou, se você estuda karma, isso não faz parte do meu karma? Porque, veja bem, a minha irmã, que até então a coisa era cachumba, né? Ela foi lá, mergulhou no mar, tomou sorvete, fez tudo que não podia e está aí escutando. E eu fiquei de repouso de cara e não estou escutando. Então, isso devia fazer parte do meu karma. Olha, na hora que eu ouvi aquilo, sabe uma coisa assim? Uma criança de 10 anos buscando uma justificativa para o que tinha acontecido com ela, pautado até no que ela ouvia na minha aula, que eu dava aula de yoga. A gente acha que eles não estão ouvindo nada, eles estão ouvindo. Eu dava aula de yoga, eu dava aula de astrologia. Ela vem e fala para mim aquilo que é o meu recurso. E eu estava completamente atrapalhada e não estava enxergando o meu recurso para mim mesma. Aquele negócio do advogar em causa própria, não é isso? Aí ela vai, quando ela falou isso para mim, eu falei, meu Deus do céu, eu estava meio louca mesmo, porque, veja bem, a própria pessoa, que não tem nada pior para quem, na verdade, aconteceu a situação. Porque, claro, pior para a mãe, isso é relativo, né? Mas ela... Não sei, Isso é relativo. É pior para quem? Para a mãe ou para a pessoa? Vocês sofrem mais. Eu acho que não é porque é pior para a mãe, eu acho que a mãe sofre mais. Talvez você tenha que buscar um recurso mais rápido, entender mais rapidamente, porque você era a pessoa até primeiro. Eu acho que a gente sofre talvez mais nessa busca. Você tinha
meio que uma busca de um dia ela vai voltar a ouvir, eu com a busca da oralização, né? Tipo, quero que entenda o mundo, que absorva tudo. E eu acho que nesse momento dói mais para a mãe. Pois é. Porque eu acho que às vezes a criança está indo no lúdico dela. Não está processando. Ela me trouxe a solução quando ela falou para mim isso. Que ela falou, escuta, deve fazer parte do meu karma, em termos normais, deve fazer parte do meu caminho. Não é? Então ela entendeu que fazia parte do caminho dela, com 10 anos de idade. E eu, com 37, que eu tinha na época, estava com dificuldade de entender. E agora, eu acho que, assim, eu não sei porque a minha ainda não cresceu, mas eu acho que, de repente, em algum momento da vida, pode ser que ela comece a sofrer um pouco mais do que eu. Ou não, porque também eu acho que, de repente, eu sofri tudo por ela, porque a coisa meio que está caminhando, né? Assim, ela está bem. Então, não sei como é que vai ser o futuro. Mas eu acho que talvez tenham casos que, em algum momento, a curva se inverta aí. E um filho acabe sofrendo um pouco mais do que os pais. Eu acho que, na verdade, a gente não pode colocar sofrimento em balança, porque como saber quem que sofre mais, quem que sofre menos, quem que resiste mais, quem resiste menos? Cada caso é um caso, cada sentimento é único, e a gente não tem muito como pesar para saber. Eu não quis dizer mensurar o sofrimento, mas eu acho que assim, é o impacto daquele sofrimento na sua vida. Sim. Entendeu? Assim, esse sofrimento agora nessa primeira infância da Joana, que foi aquela coisa de muita busca, né, por uma solução, por uma administração dessa situação, vem acompanhada de vários momentos de sofrimento, alguns maiores, outros menores, que não dá para comparar. Eu acho que tem algumas coisas eu lidei muito bem, eu acho que tem outras mães que têm mais dificuldade de lidar com situações muito parecidas, que aí vai muito de como cada um gerencia isso, né, na sua vida. Não dá realmente. Mas eu acho que talvez, em algum momento, como você mesma já contou, né, lá, que assim, depois do segundo implante, você conseguiu mensurar tudo que tinha significado esses anos todos de silêncio. Então, e aí teve outro impacto, né? Assim, eu não sei se um dia vai acontecer algum impacto assim para a Joana, de entender o que foi. Provavelmente em algum momento a Joana vai ter alguma experiência impactante na vida dela, porque todo mundo tem. Mas talvez não esteja ligada à surdez, porque essa situação já foi bem resolvida com uma tecnologia. Né? Eu acho que a gente precisa colocar a surdez sempre como o foco de tudo. Porque, por mais que seja impactante, por mais que seja construído muita coisa, nós não somos só surdos. Nós somos pessoas inteiras também. Vocês são seres humanos, né? Que eu acho que é onde a gente sempre tem que focar. Porque aquela história, no momento em que ela perdeu a audição, ela não deixou de ser um ser humano. Não. Nem a Joana, que já nasceu. Que também não deixou de nascer um ser humano. Sim. Inteirinho, tem potencialidades. E eu acho que a formação da pessoa, né, no meu caso, que foi desde cedo, não tem que ser calcada, né, assim, baseada totalmente na surdez. É um aspecto. Exato, a pessoa só não escuta. A personalidade dela, a identidade dela, tudo é muito ampla, né? E formada por elementos diversos da família, da escola, dos amigos, da sociedade onde ela vive. Enfim, a surdez vira isso, né? Sim. Se você me perguntasse o que a surdez trouxe para a Lakshmi naquele momento, eu te diria, transformou a Lakshmi numa leitora. Porque ela passou a ler. Quer dizer, hoje é uma pessoa que escreve lindamente, que fala lindamente, e que ler, a gente sabe que é da maior importância para quem escreve. Não é? Então, se eu for, o que fez dela? Fez com que ela se tornasse uma leitora, contribuiu para que ela hoje seja a pessoa que ela é. Não é? Ah, sim, sem dúvida. Eu admito que antes de perder a audição eu não era muito chegada em ler.
Eu preferi ouvir. Tanto é que quando eu estava até conversando nisso na live, que quando eu era criança, eu preferia os livros infantis que eles vinham com disquinho. Então eu botava o disquinho. Eu adorava. Eu acho que é Mas não vamos falar disso, que isso entrega a idade. Não precisa. Pois é. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como que vocês sentiram a recepção do médico, das equipes médicas, mais de uma, porque são várias equipes, não é só de otorrino que a gente passa. A criança ela passa pelo pediatra também, ela passa por outros médicos. Como que vocês viram, como mães, o olhar clínico sobre a deficiência? No momento que você ficou surda? É. Olha, no caso dela, não era um momento que não tinha nenhum nível de informação, não tinha mesmo. Eu não tinha ideia. Teve um médico que falou para mim, olha, eu sei que a pessoa fica surda unilateral e leve, não bilateral e total, como é o caso da sua filha. Então, com alguns médicos, eu senti preconceito mesmo, do próprio médico. Não é que ele não sabia, não era ignorância pura, era ignorância misturada com preconceito. Eu esbarrei com muito preconceito. E no meu tempo não tinha mãe conversando, não tinha mãe trocando ideia, não tinha, como tem hoje em dia, o Instituto de Escuta, não tinha referência. Sabe? Eu, de repente, estava ali numa situação que eu estava aprendendo junto com ela como é que a gente ia lidar com isso. Por exemplo, escola. Que coisa complicada. As pessoas dizem, mas eu não sei o que fazer com a sua filha. Bom, peraí, calma, olha para ela primeiro. Foi só uma escola, mas não foram várias escolas que me recusaram, foi uma. 3. Você nunca me contou isso. 3, eu liguei para 3. Eu já aprendi isso agora, gente, tá? Nunca falei disso, porque eu só soube isso. Quando eu dizia, minha filha perdeu a audição, a pessoa dizia, eu não vou nem tentar. Revelações chocantes nessa live. Aí eu contei para ela quando uma escola disse, ok, traz ela aqui, a gente vai conversar com ela, a gente vai sentir. Aí eu levei. E aí eles falaram, nossa, ela é brilhante. Problema nenhum, pode matricular sua filha. Mas foi a partir de uma conversa. Teve uma escola que me fez fazer uma prova, que eles não pediam para ninguém, mas eu Foi essa, exatamente. Ela falou, sua filha vai poder fazer uma prova. Aí depois, quando ela estava conversando com você, ela falou para você, acho que você não precisa fazer a prova. Você lembra disso? Não, eu fiz a prova. Aí você falou para ela, eu faço questão. Porque ela me contou isso. Ela falou, e eu falei para ela, olha, o negócio é o seguinte, a gente sabe. Eu falei para ela no caminho, você vai... É uma questão de honra, gente, precisa provar. Não, eu falei para ela no caminho, você vai ter que fazer. Eu tenho que fazer, vou fazer. Você vai ter que fazer uma prova. Ela falou, legal. Aí a pessoa conversou com ela, se empolgou e falou, não. Aí ela falou, não, faço questão. Aí ela falou, nossa, sua filha é uma pessoa mesmo firme, né? Porque ela fez questão. Mariana, é para você, porque é uma coisa importante a gente falar. Eu trouxe vocês duas também pela diferença de idade. Tanto que você tem a idade da minha irmã mais velha. Então, são gerações completamente distantes. Vamos à geração seguinte. Como que foi para você, mais de 30 anos depois, eu acho que é isso. Foi mais de 30 anos. Quase 30 anos. Eu ia pontuar primeiro a parte dos médicos, né? Eu já não senti essa questão de preconceito de equipe médica. Acho que houve uma evolução. Acho que eu dei sorte, porque a gente também conhece casos mais atuais com profissionais bem desinformados. Mas não foi o meu caso. O meu pediatra era, assim, totalmente desinformado sobre surdez e sobre implante. Nunca tinha ouvido falar nem nada. Mas ele é um cara focado em detectar, diagnosticar e tal. Então, como hoje é um padrão o teste da orelhinha, obviamente ele não deixou isso passar, né? E ele focou com a gente, quando a gente teve a confirmação, ele foi uma pessoa chave para poder encontrar os bons profissionais de otorrino, de fono, que ele conhecia essas referências, né? Ele não entendia do assunto, mas ele conhecia as referências. E o que ele não conhecia de referência, ele ajudou a gente a buscar. Então, eu acho que isso foi uma sorte grande de ter uma pessoa interessada em falar, não, vamos buscar o melhor.
entendeu? E ele me ajudou a acelerar exames, me ajudou, assim, foi um anjo, entendeu? Então não tenho realmente o que falar. E de escola eu já vivi também uma situação bem diferente da Eliane. Quando eu soube, o Miguel já estava matriculado na escola e a ideia inicial era colocar a Joana na mesma escola. E aí eu ia na escola com ela, bebezinha, no carrinho. Um dia eu tomei coragem, fui na coordenação e comecei a chorar, perguntando se eles iam aceitar ela. Porque a gente ouvia histórias, assim, eu tenho outras, assim, amigas com filhos com outras deficiências, então eu já tinha escutado de forma reiterada escola que diz que tem vaga quando você vai matricular, não tem, aquela coisa. E aí eu entrei no pânico com isso, que ela não seria aceita. E aí dei outra sorte, porque a coordenadora era fonoaudióloga por formação. Então, para ela falou assim, eu acho que você não precisa se preocupar, porque de todas as deficiências, você está com os melhores casos, os melhores prognósticos, as coisas mais fáceis. A surdez é uma das coisas mais fáceis de se lidar, pedagogicamente falando. Ela falou, você não precisa se preocupar. E aí me deu uma apaziguada. Eu não sei se também foi aceita, né, porque tinha já o irmão na instituição, mas assim, não tive essa barreira da busca por escola, graças a Deus. Sim, agora já as fonos nos receberam bem, não é? Eu me lembro de 3 fonos suas, logo no início. E as fonos nos receberam bem você. Eu não tenho lembranças tão boas. Essa primeira fono que eu fui. Eu já tenho mais impressões que a primeira fono que eu fui, ela... Eu me lembro dela porque eu tinha essa coisa de achar que uma hora eu ia voltar a ouvir. Eu achava que não era nada definitivo. Eu não tinha para mim que necessariamente tinha que ser uma coisa para sempre. Né? Eu sempre tive essa coisa, principalmente no começo. Depois eu até dei uma melhorada, mas no começo eu não achava que era para sempre. E eu me lembro que ela te chamou para conversar. Olha, sua filha acha que ela vai ouvir de novo. E ela não vai. Eu tenho essa lembrança. Tá. Então eu não tenho essa simpatia por ela toda. Tá certo. É um direito. Ainda bem que você continuou achando que um dia você ia ouvir. Eu achei que ela não tinha o direito de tirar eu isso. Eu também achava isso, que ela ia ouvir, então podiam me dizer o que quisesse, porque eu sempre achei que ela ia ouvir de alguma maneira. Se você tivesse desistido disso na sua cabeça, não estaríamos aqui conversando hoje. Pois é. Enfim. Uma coisa legal que a gente vai falar de escola, né? Vamos voltar assim, não para a parte de preconceitos de serem recebidos, mas da parte de as escolas, elas oferecerem tudo que a gente precisava, porque a escola oferece... É que no meu tempo, eu não sou do tempo da inclusão escolar, tá, gente? No meu tempo era assim, se você conseguir acompanhar a aula igual a todos os alunos, você estava na sala de aula. Se você não conseguia, você ia para uma escola específica para a sua condição. Então não tinha inclusão, o termo inclusão escolar é muito recente. Mas eu tive muita sorte, porque eu estudei em escolas que topavam me colocar na primeira fileira, ou na segunda no máximo, dependendo da minha altura, dependendo da série. E os professores falavam de frente para mim. Tinha muito material didático para eu estudar. Eles deixavam sentar junto com algum colega meu para eu estudar. Isso foi assim o início do que seria uma inclusão. Mas, por outro lado, eu também acho que eles foram um pouco negligentes. Porque, tipo assim, você está se virando no vacilo, mas eu acho que era da época também. Eu não sei como que é isso hoje, Mariana. Eu escrevi sobre isso recentemente, na coluna do blog, porque eu achava que estava tudo bem. Né? A Joana já está no 3º ano, a gente passou por experiências, né, de estudar lá fora, de voltar, ela alfabetizou em inglês, alfabetizou aqui, e eles deram, assim, sempre com a ajuda que eles, entre aspas, dariam para um aluno regular. Né? Lá fora eles davam aula extra de inglês, porque o Miguel também tinha, não era porque ela era surda.
E aqui, quando ela voltou, que ela pegou um finalzinho de ano e ela realmente não estava alfabetizada em português, a gente botou uma aula particular, estudou mais em casa para conseguir alinhar, né, o que estava sendo dado com o déficit aí que ela tinha na época. Não pela deficiência, mas por ter vivido quase 2 anos fora. E ela sempre foi pegando, né? A ajuda extra era pouca, era realmente em momentos específicos, não relacionados à surdez. E aí eu também me acomodei e achei que estava tudo bem. Quando a gente começou essa coisa da aula online, com a pandemia, eu tomei um susto, porque aí eu percebi que ela deu uma travada na frente do computador, deu um pânico, que ela não estava entendendo tudo, porque o som é diferente do computador, porque as crianças, né, são 25 crianças tendo aula online ao vivo, a aula dela não é gravada. Então, são 25 pessoas que esquecem o microfone aberto no aplicativo lá que eles usam. E aí o ruído de fundo é péssimo, né? E aí eu comecei a me questionar e fui procurar o que estava acontecendo, que tipo de ajuda poderiam dar. Falei com a professora ajudou, colaborou. E numa dessas histórias, a gente teve uma segunda crise, depois do texto até, que eu escrevi, que ela teve um problema com a aula de música. E eu não posso ajudar porque eu não sei nada de música. E aí eu fui falar com o professor de música, e o professor de música falou assim, mas eu não sabia que ela era surda. E aí eu me deparei, assim, me deu um clique, que, gente, como é que o professor de música não sabe que tem uma aluna surda na turma, nem quando a aula era presencial e nem com a aula online. E aí eu percebi o seguinte, a professora me atende muito bem, todos os professores que eu questiono me atendem muito bem e tentam me ajudar, mas a instituição não tem um olhar preocupado com se ela está acompanhando, se ela precisa de alguma coisa. E estou com uma reunião marcada na escola para a gente conversar sobre isso. Vamos ver o que vai mudar, porque eu ainda não sei. Obrigada. Eu acho que assim a gente evoluiu muito, mas talvez a gente não tenha chegado aonde a gente precisa ainda. Ainda tem muita coisa para ser feita pela frente, né? E a criança que está indo bem cai nessa armadilha deles acharem que não precisa de nada. Exatamente. E olha, eu acho que até isso acontece também um pouco, porque o próprio aluno com deficiência, ele tem vergonha de pedir. Pelo menos eu acho que no meu tempo de escola eu tinha muito uma coisa de eu não preciso de ajuda, eu me viro, pode me deixar. E aí eu acho que também tem uma coisa muito comportamental da própria pessoa com deficiência, não falar, olha, eu preciso, não tem nada de errado em eu precisar, é só uma necessidade minha. Eu não sei como que ela com isso. Eu me bateu uma dúvida, assim, depois dessa situação de pandemia, de aula online, porque a gente, né, os pais, as mães, não estão dentro da escola para saber qual é a realidade dentro da sala de aula. A gente fica muito na confiança do que a professora transmite. E algumas professoras são muito boas, outras nem tanto, talvez não tenham o mesmo olhar. Eu lembro que quando a Joana estava ainda no pré-1, pré-2, pré-1 ainda, uma professora falou assim para mim, mas a gente até esquece que ela é surda. Eu falei, mas o problema está aí. Você não pode esquecer que ela é surda. O coleguinha pode, mas você não. Você sabe que eu aprendi essa coisa do conceito de você não pode esquecer, porque eu achava que era bacana as pessoas esquecerem. Significa que a deficiência não está se sobrepondo à minha pessoa. E aí uma vez eu dei uma aula de PAUT. PAUT é plano de atendimento, né? É mais ou menos o treinamento de incêndio, quando você vai fazer um treinamento para incêndio. E aí, sabe qual é o problema de vocês esquecerem?
Então, no momento de incêndio, todo mundo vai sair caindo pela escada. E o cara que tá numa cadeira de rodas vão esquecer lá em cima. E ele não vai conseguir descer. Porque todo mundo tá acostumado com a deficiência dele. Esquece que ele não desce a escada. A gente passou por isso, você lembra? Você na faculdade deu um blackout em São Paulo. Ah, verdade. E eu cheguei tudo escuro. E eu só pensava assim, cadê essa pessoa? Onde é que ela tá? E eu fui encontrar com ela no caminho. Tudo escuro, deu um blackout em São Paulo. Foi em 99 ou 2000, eu não lembro. Teve um blackout que teve em São Paulo. Teve um apagão. Foi um apagão que teve no Brasil. E aí teve o blackout. Ela me pegava na faculdade, porque eu ia pra faculdade a pé, né? Porque eu morava relativamente perto, mas eu saía às 23 horas. Então ela me pegava na faculdade, porque não tinha ônibus. Então ela ia me buscar. Mas foi isso só no primeiro ano, até eu começar a dirigir e aí começar a ir de carro. E aí, quando esse então foi em 97. Foi. E aí, 98, não sei. E aí ela ia pra me buscar. Só que eu fui embora, porque, obviamente, eu não ia ficar na faculdade no escuro. Então eu voltei pra casa a pé de madrugada, eu e todo mundo. E ela foi me buscar, e ela me encontrou no caminho, porque ela pensou, eu vou te buscar, mas não tinha como celular pra gente ligar, nada. E eu cheguei a entrar no escuro na faculdade. Porra. Ainda o camarada da porta falou, não entra não, a senhora vai entrar pra quê? Oi, a senhora vai entrar pra quê? Não tem mais ninguém. Eu falei, vai que a minha filha tá lá em cima. E eu entrei no escuro, atrás dela. Eu imagino. Mas ela já tinha saído. Já encontrei com ela no caminho. Eu vim devagar no caminho de volta. E aí eu encontrei com ela. Mariana, eu tenho uma pergunta para você aqui. Querem saber se a Joana usa o sistema FM na escola, para você contar a sua experiência com isso. Pois é, não usa. A gente... eu lembro que logo ela estava implantada há pouco tempo, devia ter 1 ano de implante. Ela não tinha nem 2 anos de idade. Foi uma época que as mães falavam muito em colocar o sistema FM. Na época era núcleo 5, não tinha esses mini mics e coisas da vida. Era só o sistema FM. E a fono dela, que é a Bila, ela me recomendou muito que eu segurasse isso, porque nessa primeira infância, assim, nessa fase de aquisição de linguagem, quanto menos ajuda extra ela tivesse, ia ajudar a formar conexões melhores no cérebro, por exemplo, para ela lidar melhor com ruído, para ela lidar melhor com essas coisas. E aí a gente foi empurrando. E ela começou a demonstrar uma discriminação em locais barulhentos. Porque a escola é muito barulhenta, né? Mas assim, festa junina, carnaval, jogos dentro da escola, qualquer atividade que a gente tinha lá, eu percebia que ela não estava assim aérea, sem entender nada. Ela estava entendendo, participando. Acho que ela se apoia um pouquinho na leitura labial quando está muito ruído, né? Para fechar o circuito da ideia. Mas ela se vira bem. Agora, depois que a gente pegou o núcleo 7, a gente pegou já no final do ano escolar. Então, eu deixei ela adaptar e ela começou a usar o scan do núcleo 7. Ela está com scan. Ah, que legal. Eu achei que criança não usava. Não, ela tá com scan e ela não reclama. Parece que ela se adaptou bem com essa coisa do scan. E só deixa eu explicar para o pessoal o que é o scan, porque tem muita gente assistindo e que não sabe. Rapidinho. O scan é um recurso dos aparelhos da cóclea. Eu não sei se as outras marcas têm algum recurso similar, que é meio que um filtro. Ele filtra o ambiente e ele consegue abaixar um pouquinho o seu ambiente e priorizar a voz das pessoas. Geralmente, adulto usa o scan porque a gente tem muitas dificuldades de fazer. A gente não tem mais a neuroplasticidade necessária para poder separar a fonte principal de som do ruído. Mas as crianças ainda têm possibilidade de treinar isso. No entanto, pelo visto, a Joana se adaptou bem com o scan, porque ela estaria reclamando, porque muita gente reclama. Eu conversei muito com a Bila e quis botar o scan, porque, por exemplo, no carnaval do ano passado, ela participou, só que ela ficou muito incomodada com o alto nível de ruído, e aí ela reclama que ela tem dor de cabeça,
ela fica atordoada com aquele excesso de barulho. Então, ela nem quer, assim, ela nem gosta muito dessas festas assim muito cheias. E aí eu falei, não, vamos ver e tal, porque isso acontece na escola, né? Tem festa junina, carnaval, etc. e tal. Tem que participar, tem dancinha, tudo. E aí esse ano ela começou o ano já usando e aí ela curtiu o carnaval. Não pediu para sair, não teve dor de cabeça, não teve nada. Então, trouxe esse conforto. Acho que, na verdade, não é que ela não entendesse, é que causava um certo desconforto o excesso de barulho. E aí, agora, ela ficou confortável. Aí, a gente tem o mini mic aqui, a gente está... eu estava pensando, eu estava naquela, assim, conversando com a professora para mandar, para testar, de repente, algumas aulas, né, para ver se ficava melhor para ela ou não. Aí veio a pandemia, então está tudo suspenso, eu não consegui nem testar. Mas está nos planos a gente fazer pelo menos um teste para ver o que ela vai achar, não sei ainda. Quando eu usava o núcleo 5, que ele não tinha o scan, eu geralmente ficava mais cansada em ambiente ruidoso, porque por mais que eu entendesse, o ruído acabava me cansando. Quando eu passei a usar o núcleo 6, que ele tem o scan, eu percebi que não me incomoda tanto ambientes barulhentos como restaurante, como bar, não me incomoda tanto. Então o ruído ambiente ele pode ser um pouco cansativo. Mas a Carolina que fez a pergunta, ela está falando que a fonoaudióloga indicou, porque ela vai ficar menos, a filha dela vai ficar menos cansada no final do dia. Olha, Carolina, não é, geralmente os fonoaudiólogos indicam, mas não é obrigatório toda criança usar. Tem crianças que se adaptam muito bem e muito cedo ao sistema EPM. Tem crianças, principalmente adolescentes, que eu entrevistei duas. As duas falaram que não gostam do sistema EPM porque ele impede que você ouça a sala. Você só ouve o professor falando, você não ouve o resto da sala. Então tem que ver muito da personalidade da criança, tem que ver qual o objetivo de usar o sistema EPM. Mas, obviamente, não cabe a nós criticar o que a sua fono falou. A gente só está trazendo as nossas experiências, né? Não, e eu acho que tem correntes diferentes de fono, com certeza. Entendeu? Eu compartilhei o que a fono conversou comigo. Para mim, fez muito sentido. E, na minha experiência, eu achei realmente que trouxe ganho, esse adiamento dos recursos. Hoje, ela faz o uso dos campos. Mas esse adiamento dos recursos, eu acho que assim, fez sentido para mim em termos desse desenvolvimento aí do cérebro, dessas conexões todas, eu acho que ajudou. Eu acredito nisso, né? Mas são linhas diferentes, não dá para realmente bater martelo nem para uma coisa nem para outra. Então, eu vou trazer mais uma pergunta para vocês duas. Você pode responder essa pergunta primeiro, mas eu acho que vai ser legal ouvir de você. Como que era, principalmente no começo e ainda hoje, essa questão de pensar das preocupações com o futuro da Joana? Eu acho que isso foi o que mais me atormentou. Porque eu tinha um bebê no colo, né, de dias, e com essa notícia eu tinha todos, como a gente já conversou no começo, né, assim, todos os estereótipos da surdez, né? O pouco que eu sabia de surdez. Então, se não vai ouvir, não vai falar, entendeu? E vai ter uma vida dependente. Então, todos esses fantasmas que são a ideia, o senso comum na sociedade sobre a surdez, bateram com muita força. E eu ficava pensando sempre assim, meu Deus, como ela vai ser adulta? Como vai acontecer? Como vai ser na escola? Como vai ser adolescente? Eu pensava lá na frente. Sofri feito cão. E aí, eu acho que o que me ajudou, o que fez toda a diferença para mim, foi quando comecei a participar dos grupos. Na época era o Yahoo Grupos, e depois Facebook, e a gente se conheceu. Que conhecer os adultos surdos que já tinham nascido surdos ou ficado surdos no meio do caminho e tinham construído a vida assim, com muito menos recurso tecnológico. E eu vi que eram pessoas absolutamente
normais, com vidas comuns e boas, ruins, com problemas, sem problemas, felizes ou não. Aí, que não dependia, né? E aí eu fui aprendendo que não dependia. Aí foi a hora que eu comecei a parar de sofrer com o futuro. E para você, mãe, como que foi pensar no futuro quando eu perdi a Hudson? Olha, eu estava muito preocupada com o aqui e agora, com a qualidade de vida no aqui e agora. E eu sempre acreditei no potencial seu. Sempre achei que o seu potencial era excelente, e aliás, você me comprovou isso. Então, para mim, eu não tinha muita coisa do futuro. Eu sofri no momento, que eu tomei o susto. Depois ela foi me mostrando que eu não precisava sofrer, porque ela estava reagindo. E então a minha preocupação era de manter uma qualidade no aqui e agora. Eu acho que eu tenho uma filosofia de vida que me ajudou nisso, porque é a coisa oriental que foca no agora, né? Porque o amanhã ainda vem, o ontem já passou e a tua vida está agora. É agora que você pode fazer as modificações. Amanhã vai ter que chegar amanhã para você poder mexer. E ontem já passou, não tem como mexer. Sabe? Então aquela história, a pessoa fica chorando um negócio de 10 anos atrás, 5 anos atrás, ele não pode ir lá apagar. Né? Aí ele fica projetando para daqui a 5, daqui a 10 anos, ele vai ter que chegar lá. Até porque você hoje imagina daqui a 5 anos, quando você chega daqui a 5 anos, a situação é outra, não é hoje. Então hoje é o único lugar em que a gente pode, de fato, mexer em alguma coisa. Fazer com que aquilo até gere uma estrutura para a sua vida amanhã, mas a partir de uma qualidade hoje. Então, como eu tinha essa filosofia e eu continuo tendo, eu acreditei muito que o negócio era o agora. Agora, ela realmente tinha um potencial que eu acreditava nela. Né? Tanto que, às vezes, eu ficava muito chateada quando alguém dizia que dó. Não tem que dó, não. Ela é um ser humano que só não está escutando, que tem potencial, um potencial excelente, por sinal, e ela vai chegar onde ela quiser chegar. Sabe? Então, esse negócio é muito de como o seu ponto de vista em relação à vida, né? Como você encara a vida. Né? Claro, eu acho que na minha vida teve uma mudança enorme nesse momento da Joana. Sim. Mas eu sofri porque eu ficava projetando o futuro. E precisei conhecer um pouco mais para ver, não, deixa que o futuro... e foi a hora que eu consegui focar no que eu tinha que fazer. Ela vai te mostrando, conforme ela vai crescendo, o quanto ela é capaz, o quanto o potencial dela é ótimo, o quanto ela está reagindo bem, sabe? E isso vai realmente te fazendo acreditar cada vez mais, não é? Eu acho que é isso. A surdez pode ter sido karma dela também, mas acho que veio para ensinar a gente muita coisa. A surdez não é karma de um só, não. É karma da família de todos. Inteira. Porque você tem que se adaptar. Né? Você tem que ver como é que você vai lidar com aquilo. Né? Que até então não fazia parte da sua vida e passou a fazer. Então, e eu acho que tem aquela coisa, né? Assim, sobrevive ou se sai melhor não é o mais forte, é o mais adaptável. Exatamente. Olha, eu vou te contar uma coisa. Quando eu fazia yoga, quando eu estava grávida e quando eu fazia yoga, especificamente o parto, e eu pensava o seguinte, eu quero que o bebê que está aqui, ele tenha a força para reagir o que for necessário. E sempre que eu tinha que focar, eu focava isso, que ele tivesse força, estrutura, porque a vida exigisse dele. E eu acho que a Lakshmi, ela foi assim a teoria da prática, sabe como é que é? A prática da teoria, não a teoria da prática, a prática da teoria. Porque, na verdade, ela, lógico, teve momentos que a Lakshmi, eu percebi que ela ficou triste, angustiada, ela era criança, ela custou entender o que tinha acontecido com ela, mas ela entendeu mais rápido que eu. Ela se tornou uma leitora incrível e ela não deixou de ter uma vida por isso, de fazer tudo o que ela queria fazer. E então, realmente, ela encarou de frente, ela enfrentou o que a vida exigiu dela. Né? Então, eu acho que é por aí. Deixa eu fazer uma última pergunta, porque a gente já está quase 1 hora e eu não quero passar muito no tempo, porque hoje é domingo, né? Eu queria saber, vocês duas têm um ponto em comum, que vocês têm um filho mais velho do que aquele... Além de mim da Joana, você tem o Miguel, a minha mãe que é a Nós temos um filho mais velho que nasceu no mesmo dia.
É verdade. Ah, é verdade. Eles nasceram no mesmo dia com anos diferentes, mas eles são do mesmo dia, 25 de outubro. Nós temos dois 25 de outubro. de 25 de outubro. Eu não tinha me tocado ainda dessa coincidência. E são tantas, né? São tantas. Ó, o pai da Lac é Armando, meu pai é Armando. Os irmãos na mesma data. Pois é. E como que foi para vocês essa coisa de não deixar de dar atenção para eles no momento em que vocês estavam extremamente impactadas com a situação? A nossa. Olha, no primeiro momento eu deixei de dar um pouco de atenção mesmo. Pode falar E eu isso. assumo. Não, no primeiro momento sim, porque eu me voltei para ela. E até porque nossa médica, por incrível que pareça, era no Rio de Janeiro. A pediatra mesmo era no Rio de Janeiro. Então, e teve um momento que eu precisei ir para ela. Então, eu fui com ela para ela. E ela me pediu uma série de coisas para poder ter uma ideia do que estava acontecendo. Tive que ficar no Rio com ela. Fiquei com ela, não é? E, então, no primeiro momento, teve... Não, mas eu acho que fazia parte da vida de todo mundo, inclusive da minha filha mais velha. Ela teve uma irmã que aconteceu de ficar surda e ela precisou, né? Precisou encarar isso também, né? Eu acho que o que pode ter ajudado um pouco aqui em casa é que, assim, eu comecei a viver isso com o bebê. E, automaticamente, a chegada do bebê já é um momento que você vai dar mais atenção para o bebê do que para o filho mais velho. Então, a gente demorou um pouco a sentir o quanto estava impactando ele. Um pouco antes dela fazer o implante, teve um episódio, ela já estava com a asa, a gente já tinha conversado com ele, tipo assim, reagiu super bem, tipo, não viu problema nenhum em nada. E aí um dia a gente botou música para ele dormir, que ele sempre dormia com música, e ele começou assim: pai, não estou ouvindo. Aí o Bruno aumentou: pai, eu não estou ouvindo. O Bruno aumentou: pai, não estou ouvindo. Aí o Bruno sai do quarto, entra no nosso quarto e fala: meu Deus, os dois são surdos. A dele não era até um pouquinho antes, né? E aí eu olhei para a cara dele assim e falei: tá calmo. Ele falou: mas como que você tá calma desse jeito? O garoto não está ouvindo. Eu falei: fica calmo, porque olha só, se ele realmente não estiver ouvindo, ele já foi oralizado, ele já fala, é menos um trabalho. E a gente já está esperando a cirurgia de um, faz a cirurgia no outro. Não vai ser mais fácil, não. Acabou. Aí a gente foi sacando que aquilo era para chamar a atenção. Sim. Ele estava ouvindo, né? Ele estava ouvindo tudo. Eu acho que a Pavassi não fez nada disso, Não fez isso, não. Ah, que bom. Não bancou essa engraçadinha, não. Mas assim, eu envolvi muito ele nas coisas. Assim, ele me ajudava muito a brincar. Ele ia nas terapias comigo. Então, por exemplo, eu deixava ela na terapia e ia com ele fazer um lanche lá no Largo do Machado. Sim. Entendeu? E aí eu me dividi um pouco. Chegou um momento que eu achei que estava pesado para ele. Aí reduzi a terapia dela porque ela estava bem, comecei a dar mais atenção para ele. Então eu fui no momento que eu fui sentindo que ela estava ficando bem, dentro do esperado, com tudo de acordo com a idade, aí eu fui equalizando Não, eu falei isso, mas foi só no primeiro momento. Em seguida eu já estava dividida entre as duas, sim. Agora teve um momento que, pela lógica, né? Não, o meu primeiro momento durou uns 3 anos. Ela precisou de mais atenção. Né? O meu primeiro momento durou uns 3 anos, né? Porque não tinha como. Mas, Nossa, não durou isso tudo. Durou alguns meses, 3 meses ou 4, no máximo. Mas é difícil equalizar. Eu acho que é uma missão difícil de toda mãe equalizar a atenção entre os filhos. Porque sempre tem momentos que um precisa mais, outro precisa menos. E não é... E é questão do momento, né? É uma questão de questões individuais de cada um. Então,
A gente tem que... No É nosso uma caso, saia não foi justa o só tempo eu, todo. não, porque as pessoas ligavam e queriam saber como a Lakshmi estava. Então, sabe, centrou um pouco nela. Mas foi rápido, foi uns 3, 4 meses. Que bom. É. E, gente, a gente vai precisar encerrar, porque é 1h, domingo, as pessoas devem ter muitas coisas para fazer. Vai começar o Fantástico daqui a pouco. Acho que a gente não consegue competir com a gente do Fantástico. Não dá para competir com a Globo, gente. A Globo não dá. Então, se vocês quiserem mandar uma mensagem final para as mães que estão assistindo, que eu sei que tem bastante mãe assistindo, por favor, faça um encerramento bonito. Vou dizer o seguinte: acreditem no potencial dos seus filhos. Nunca esqueçam que ele é um ser humano antes de tudo e mais nada. E que eles nos surpreendem para melhor. Não é? Ai, que lindo. A minha fugiu da live Com hoje. certeza, diz não. Eu acho que a gente precisa... Eu acho que é fundamental isso de acreditar no potencial das nossas crianças com qualquer deficiência, né? E a gente tem que dar... Eu falo isso também, já falei para lá algumas vezes, né? Eu falo, a gente tem que nivelar por cima. Se precisar adequar no meio do caminho, a gente vai adequando, mas deixa voar alto, deixa sonhar alto, deixa tentar uma coisa difícil, né? Sem essa super proteção toda, porque eles podem conseguir. Sim. Né? A gente aqui conseguiu tanta coisa que a gente não esperava, assim, tanta coisa que ela faz, às vezes, muito mais fácil do que o Miguel fez, correspondendo às idades, né? Então, eu aprendi que a deficiência não restringe nada. Às vezes é a gente. Sim. Então, gente, obrigada por assistir essa live fantástica. Eu vou terminar complementando assim uma coisa que me perguntaram na live e que eu vou aproveitar para responder ela no final. Como que a minha mãe me incentivou a ir em frente, né, com a minha deficiência. Eu acho que, passado o momento do impacto inicial da superproteção, a Gela falava para mim: filha, vai, faz o que você quer fazer. Se der errado, você volta, que eu tô aqui para te abraçar. Eu acho que é isso. Lindo. Beijinho gente, para obrigada. todos.